Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas, cá estou de novo para comentar polêmicas, surtos, coisas doidas que estão rolando no mundo dos quadrinhos. E dessa vez o nosso Brasil varonil está metido no meio e o pessoal está enlouquecendo por causa disso. Eu sinceramente não sei por que tanto estardalhaço, porque as pessoas estão enlouquecendo tanto por isso, mas vamos lá. O Brasil está caçando mutantes nos novos quadrinhos da Marvel. Vamos por parte, né? Há algum tempo está saindo lá nos Estados Unidos o House of X and Power of X, duas minisséries do Jonathan Hickman que tá meio que reestruturando todo o universo relacionado aos mutantes da Marvel. Então tá mexendo com muita coisa e uma das mudanças que ele fez na Terra da Marvel é criar um lugar chamado Krakoa. Os mutantes meio que pegaram essa ilha e transformaram ela na Terra dos Mutantes, né? Fizeram casa lá e agora estão reivindicando ela como uma nação independente. E ela é reconhecida por vários países no mundo, a maioria deles. E alguns não reconheceram e estão contra a soberania de Krakoa. E meio que estão sendo inimigos dela por definição, né? Então, entre eles está a Rússia, o Brasil e alguns países fictícios, tipo o Valmar do Norte. Acontece que esses países que estão indo contra a Krakoa estão com algumas medidas para impedir a sua soberania e a sua independência total. Estão impedindo que mutantes saiam do seu país e atravessem o seu território para chegar até Krakoa, né? Tipo, atravessar um pedaço da Rússia para chegar no oceano e pegar um barco ou coisa do tipo até Krakoa. E outros países estão com medidas mais extremas, tipo caçando e eliminando mutantes. Toda essa polêmica está rolando por causa do lançamento da revista Marauders, não sei exatamente como se pronuncia. Número 1, que é escrito pelo Gary Duggan e a arte do Matteo Leoli e do Frederico Blee. A revista saiu agora e já está dando toda essa polêmica, então imagina o futuro dela. Então uma equipe de X-Men se formou para ajudar todos esses mutantes que não estão conseguindo chegar até Krakoa. Então a Kitty Pryde está liderando a Tempestade, o Homem de Gelo e o Pyro nessa busca pelos mutantes que estão precisando de ajuda. Então eles vão em territórios hostis aos mutantes, resgatam eles e levam até Krakoa. E, bom, você já percebeu, né? Onde o Brasil se mete nessa treta, porque o Brasil está nessa história representado como um país que está indo contra Krakoa e contra os mutantes no geral. E o que o Brasil está fazendo especificamente nessa história? O Brasil está usando uma arma biológica com os mutantes, está liberando uns monstros quadrúpedes para caçar eles como uns cães de caça, né? Está exterminando os mutantes em seu território e impedindo que mutantes aqui da América Latina atravessem o nosso país para chegar até o oceano e chegar na Terra Prometida, Krakoa. Bom, esse é o resumo da história até agora, então vamos comentar agora sobre ela. Por que tem tanta gente surtando? Basicamente por dois fatores. Primeiro, isso não condiz com a realidade. E dois, os quadrinhos não devem se meter em política. Vou comentar eles em ordem, né? Então, quando você fala que ele não condiz com a realidade, você tem que considerar o cenário atual do nosso país e do mundo como um todo. Bom, sobre a Rússia e o Putin, né? Apesar do Putin ser uma fábrica de memes ambulante, não podemos dizer que ele é exatamente... Não podemos dizer que o governo dele é, assim, muito tolerante a diferenças, né? Sabemos todas as medidas que ele toma contra homossexuais e travestis, transgêneros, coisas do tipo. Então não vamos dizer que o governo dele é exatamente tolerante com minorias étnicas sociais. E, bom, não tem como discordar disso, né? Eu vou deixar linkado na descrição um documentário chamado Young and Gay in Putin's Russia. Ou seja, Jovem e Gay na Rússia de Putin. É um documentário bem curtinho, bem interessante, que mostra um panorama sobre como é ser gay e jovem, ou seja, meio revolucionário, na Rússia do Putin. Então, bom, essa visão que ele deu de que os mutantes estão sendo mal vistos pela Rússia, condiz um pouco com a realidade, né? Condiz bastante com a realidade. Porque se o Putin e seu governo são bem intransigentes, digamos, com minorias atuais, se tivesse uma outra minoria, no caso, mutantes, certamente ele também seria contra. E a mesma lógica se aplica ao nosso país. Porque digamos que o governo Bolsonaro não se elegeu com um discurso de aceitação e pluralidade de ideias, né? Na verdade foi bem o contrário disso, foi mais... Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem.
Então, você pode falar o que quiser, mas o que ele disse está dito, né? O que ele falou na campanha foi falado. Então, se ele já não é exatamente a favor de movimentos de direitos e coisas do tipo, podemos dizer com alguma certeza que ele também não seria a favor dos mutantes, né? Então, o Brasil estar do lado anti-Cracoa nessa história faz bastante sentido, porque a história se passa meio que o nosso tempo, né? Meio contemporânea com a nossa situação atual. E o governo atual brasileiro é contra minorias, então você percebeu, né? As peças se encaixam perfeitamente, então tudo faz muito sentido. Mas agora o segundo ponto de que quadrinhos não devem se misturar com política, cara, você tem que se considerar o seguinte: os quadrinhos não se misturam com política, eles só retratam. Os quadrinhos, assim como qualquer tipo de arte, é só uma representação, um retrato da nossa sociedade atual, né? Do tempo em que o quadrinho foi escrito. Então, se você pegar um quadrinho atual, se você pegar um quadrinho de algum tempo, você sempre tem que ler com o olhar daquela época, ou pelo menos um olhar crítico em relação àquela época. Então, por exemplo, a revista do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, em que eles viajam pelos Estados Unidos vendo situações de segregação e racismo. Bom, era uma crítica bem contundente à situação social daquela época, em que, tinha um racismo muito grande, tinha muita gente protestando em relação a direitos dos negros e coisa do tipo, e os negros estavam numa situação horrível naquela época. Além disso, cara, a situação do Batman de 1952, no final do arco, em que a polícia começa a atuar para ter o seu próprio Batman, é uma crítica aos pensamentos da época que diziam que a polícia deveria ser privada, né? Tinha um movimento para que a polícia se privatizasse, então o Scott Snyder fez uma crítica a isso. Então você percebe que quadrinhos sempre fizeram críticas e comentários sobre o momento histórico em que eles estão. Assim como qualquer coisa, né? Filmes também fazem, livros também fazem. Se é certo ou não quadrinhos levantarem bandeiras, isso vai para outro ponto. Mas a Marvel sempre levantou. Os X-Men sempre foram uma metáfora. E você que é nerd, ou pelo menos se diz nerd, leitor de quadrinhos, ou que gosta desses personagens, deveria saber disso. Sério, os X-Men sempre foram uma metáfora para segregação, para preconceito, sabe? Um grupo que é diferente da maioria da população e acaba sofrendo por causa disso. Então, além de que o Stan Lee, em seus roteiros, né, e a Marvel como um todo, sempre inseriram metáforas muito atuais para cada tempo de suas histórias. Então, Guerra Civil 1 e 2 foram críticas às invasões de privacidade dos Estados Unidos. Então você percebe que, desde sempre, a Marvel tem esse padrão. A Marvel sempre teve esse comportamento. Então não vem dizer agora que quadrinhos não devem se misturar com política. Tudo é política, cara. Aceita isso, né? Direto ou indiretamente. Até Star Wars, que se passa em uma outra galáxia, tem um parlamento, tem uma questão política ali que é muito relacionada à nossa, é muito inspirada do nosso país, em especial da Europa, né? No caso, antes do Brexit e tudo mais. Então, você percebe que obras de ficção, mesmo sendo ficção ou não, né, mesmo sendo documentários ou coisas baseadas no nosso mundo, sempre tem algum elemento do nosso mundo para se basear. Sempre fizeram críticas, comentários, coisas do tipo. Então você não vem falar agora que quadrinho tem que ser pra entreter. Se for assim, você vai ler coisa do Rob Liefeld. Que aí realmente você não vai ter que pensar em nada, né? Vai ter que só ler e ver aqueles desenhos horrorosos. Eu também vi muito comentário nos grupos de quadrinhos e tal, do pessoal surtando com isso, falando que não faz sentido, o Brasil não ficaria contra isso, o Brasil não iria contra os mutantes, porque o Brasil é um país muito misturado e tal. Vocês sabem quem é Ali Cabel? Ele é um brasileiro, ele é diretor do setor de jornalismo de uma das maiores redes televisivas do nosso país. Irrelevante qual rede é. A parada é que ele é um jornalista e ele escreveu um livro Porque o Brasil não é um país racista. E eu acho muito engraçado ver uma pessoa nesse cargo, né, de importância, né, dirigir notícias de uma das maiores redes de televisão do país, fazer um livro com esse título. E eu acho muito engraçado também as pessoas comentarem coisas dessa do Brasil não é um país racista, o Brasil não é um país preconceituoso porque ele é muito misturado. Isso só mostra justamente a dicotomia do brasileiro, né? É um país absolutamente misturado e ainda assim tem gente sendo apedrejada na rua por conta da sua religião. Tem gente que é espancado até morrer por causa do jeito que se veste. Ou não pode nem andar em paz na rua por amar alguém. Cara, pra você falar isso, você tem que estar muito, muito desligado do nosso país. Sério. O Brasil, sim, é um país muito misturado, mas nem por isso ele é receptivo. Ele é receptivo com turistas, mas tudo que foge do padrão, o brasileiro não gosta. Tipo, você tem assim, a maioria da população. A maioria da população é católica ou evangélica no momento. E todo mundo que foge desses dois padrões
é visto como errado, é visto com violência, é visto como animal. E você pode falar o que quiser, cara, mas as notícias estão aí pra mostrar o contrário, pra mostrar justamente isso que eu tô falando, que o brasileiro não gosta de coisas que fogem do padrão. E se passássemos o cenário dos X-Men pro nosso mundo, os mutantes não seriam padrão e eles estariam sim sendo perseguidos pelos brasileiros. Óbvio que com o tempo as coisas tendem a mudar, né? Eu espero pelo menos isso. Eu espero viver em um mundo, eu espero ver um mundo ainda em que os mutantes seriam aceitos, mas parece que as coisas estão indo pelo outro caminho. Então eu acho que eu já dei minha opinião sobre essa situação, já comentei de onde veio a situação e espero que você tenha ficado um pouco mais informado e interessado em conhecer um pouco mais dos mutantes, né? Então, eu acho que é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e falou! Isso que dá tentar gravar vídeo em dia de jogo.